Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause. E eu sou a Samara Krause. Você está no Teofilia e a resenha de hoje é de um livro muito interessante. O livro que fez o seu mundo. Ok, muito bem. Este livro ele é então publicado pela editora Vida. Bem naquela linha dos livros acadêmicos, né? Existe esse selo da editora Vida, né? Que é a Vida Acadêmica. Isso, Vida Acadêmica, né? Em 2012. Tem por autor o Vishal Mangawadi, que, diga-se de passagem, é algo muito interessante, que é um autor indiano, o cara é da Índia. Então ele vai escrever a respeito do nosso mundo ocidental. Como é que é o subtítulo do livro? Como a Bíblia criou a alma da civilização ocidental. Isso, então ele explica a respeito do mundo ocidental numa perspectiva que é a dele, oriental, né? Lá da Índia. Muito interessante. O livro é então dividido em 7 partes, né? A gente vai aí falando ao longo, apresentando cada uma das partes e os seus respectivos capítulos também. A parte de número 1, ela é composta por somente um capítulo, né? Então o nome da parte é A Alma da Civilização Ocidental. E o capítulo vai ser então O Ocidente sem a Sua Alma. E aí subtítulo é de Bach, o Johann Sebastian Bach, ao Kurt Cobain, né? do Nirvana, tá? Ali a gente grifou alguma coisa na página de número 23. Diana Granz, na já citada Rolling Stone, observou que antes dos anos 1960 praticamente não havia suicídio de adolescentes entre a juventude estadunidense. Por volta de 1980, cerca de 400 mil adolescentes tentavam o suicídio a cada ano. Em 1987, o suicídio se tornou a segunda causa de morte de adolescentes, perdendo apenas para acidentes automobilísticos. Por volta de 1990, o suicídio caiu para o 3º lugar como causa de mortes de adolescentes, porque eles estavam matando uns aos outros, assim como se matavam. Por isso que diminuiu, né? Estão se matando um ao outro. É nessa época que teve Columbine, né? Teve o quê? Columbine, a primeira grande tiro na escola e tal. Entendi. Então ele coloca como essa perda de significado, essa perda, uma espécie de niilismo, né, que permeia a mente da juventude, e acaba, claro, uma vida sem sentido é uma vida que não vale a pena ser vivida. E aí esses casos de suicídio aí todo, né, explodindo por volta desse período. Inclusive os rapazes de Columbine escreveram sobre os motivos de estarem fazendo isso e tal, e eles citam muito o niilismo. E Jordan Peterson vai comentar muito sobre isso no livro 12 Regras. Olha só. Na página 26 agora. De acordo com a psicologia evolucionista, o estupro poderia ser visto como uma forma natural de acasalamento e a moralidade como um controle social arbitrário. Então, tratando aqui essa ausência da moralidade, né, uma vez que, de acordo com uma visão bastante naturalista do evolucionismo, nós não passaríamos de animais, né? Isso até me remete àquelas 3 humilhações, né? O Freud vai falar nesse sentido que a humanidade toda passou por 3 grandes humilhações, né? Os 3 golpes no narcisismo humano. O primeiro deles teria sido com Copérnico, que então nós deixamos de estar com os astros girando em torno de nós, e sim, nós aqui estamos, então nós não somos o centro do universo. A segunda humilhação seria com Charles Darwin, que então a gente não é mais a coroa da criação, a gente é meramente um animal que está junto na cadeia evolutiva. E o último golpe teria sido deferido pelo próprio Freud, que nós não somos animais livres, né? E sim somos cativos dos nossos próprios instintos e do nosso próprio subconsciente, né? Isso me remeteu ali um pouco. Depois, página 32. Por que esses instrumentos físicos são capazes de fazer música? Agostinho entendeu que a base científica ou a essência da música está nos números matemáticos ou marcas no núcleo da criação. Como a música é matemática, Agostinho argumentou, deve ser racional, eterna, imutável, plena de sentido e objetiva. A música consiste em harmonia matemática. Não se pode produzir som musical simplesmente puxando uma corda. Para obter uma nota precisa, uma corda tem de ter tensão, extensão e espessura específicas.
Isso implica que o Criador codificou a música na estrutura do universo. Essa percepção não era nova, já tinha sido observada por Pitágoras, cuja escola Platão frequentou antes de iniciar sua academia. Agostinho promoveu essa percepção pagã porque a Bíblia apresenta uma visão da criação que explica por que a matéria não pode produzir música. Interessantíssimo isso, né? O subtítulo já deixava claro, né, que vamos tratar bastante sobre música, né, de Bach, Johann Sebastian Bach, Kurt Cobain. Como a música tem essa sacada matemática dela, né? E aí ele vai tratar sobre esse niilismo adentrando nas letras das canções, né? Porque embora a música, o som do Nirvana da vida seja muito bom, mas as letras sempre são nesse sentido bem sem significado, sem propósito, né, da vida. Letras muito tristes e tudo mais, né? Que não fala sobre beleza também, não leva à contemplação, que é uma coisa importante também, porque a música clássica podia não ter letra, mas ela era bonita e ela fazia as pessoas pensarem sobre essas coisas. Né? Tá certo. E aí vamos para a página de número 43, sobre o iluminismo. Vivemos um pesadelo, precisamente porque tentamos criar um paraíso na Terra. Cremos no progresso, né? Ordem e progresso, né? Típico do positivismo, isso. Positivismo francês de Auguste Comte, né? Confiando na liderança humana, entregamos a César o que é de Deus. Não há sabedoria exceto no temor de Deus, mas ninguém teme a Deus, logo não há sabedoria. A história do homem é reduzida à ascensão e queda de civilizações materiais, uma torre de Babel após outra, descendendo rumo a abismos que são horríveis de contemplar, né? E tudo isso, assim, tendo em vista essa pretensa autonomia da razão humana, né? Nós, enquanto seres humanos, conseguiríamos alcançar sociedades utópicas, sociedades perfeitas, a partir da utilização da nossa razão. Mais críticas parecidas com isso vão aparecer mais à frente. E isso foi citado por Orwell, e ele estava comentando sobre a influência da literatura nisso, porque ele comenta sobre vários autores ingleses, por exemplo, Bernard Shaw, entre outros, que influenciaram em colocar esse niilismo na literatura, e as pessoas foram absorvendo isso, né, através da cultura. Ok. Vamos para a parte de número 2 agora, uma peregrinação pessoal. E aí vamos para o capítulo de número 2, serviço ou uma entrada para a cadeia. Aqui ele vai ir expondo alguns dados biográficos, então, da sua vida, do serviço que ele prestava para com os pobres na Índia, o serviço pessoal dele, né? E aí há uma citação na página 56. A fé exigia uma disposição para aceitar as consequências de nossas escolhas. Isso, ele colocando sobre a própria vida dele. Uma vez que ele abraça a fé cristã e ele vive a fé cristã, isso implica consequências, né, na vida dele. Inclusive ele foi preso e ele expõe um pouco da corrupção da política e da polícia na Índia e como tudo isso afeta o trabalho dele, mas como ele era cristão, ele tinha que tomar uma decisão, tipo, ou seguir a Cristo ou então se submeter àquele meio em que ele estava. Então ele vai tratar um pouco sobre isso nesse capítulo. E aí nós vamos agora para o capítulo de número 3. Busca. Cegos podem conhecer o elefante? É um título curioso, mas é por causa daquela história dos elefantes. É bem provável que vocês já ouviram falar isso na escola, né? Eu ouvi umas centenas de vezes. As professoras viviam contando a história dos elefantes, né? Que é uma espécie de tentativa de nos fazer internalizar a ideia do relativismo, né? Do relativismo religioso. A ideia basicamente é a seguinte: há alguns cegos que estão tateando um elefante e um dos cegos encosta na barriga do elefante e diz: bom, isso aqui parece ser um muro, né? Uma coisa alta, dura e tal. O outro vai pegar no rabo do elefante e vai dizer: bom, isso aqui parece mais uma vassoura mole. O outro vai pegar na tromba, cara, pá, isso aqui é uma mangueira. E assim o outro toca na pata, parece um pilar. O outro toca na orelha. Então cada um expõe a sua visão, né? Visão verdade. Isso, a respeito do elefante, do que ele entende, né? E assim as pessoas buscam demonstrar, e assim somos nós, tentando, né,
como cegos, descobrir a realidade, cada um só consegue um pedacinho da realidade, mas não é que ninguém está certo ou errado, cada um só tem a sua visão, é bem relativismo. Desprezam que o elefante era um só. Isso, que estava todo mundo errado no fim das contas, era um elefante que está lá. E a história é contada na perspectiva sempre de quem vê a realidade completa, né? Vê que é um elefante lá, né? Mas enfim, vamos para a página 63 aqui. De fato, David Hume demonstrou que a lógica não pode provar que Deus existe. Mas a lógica pode provar que Deus não existe? Se não pode, como um racionalista pode ser ateu? O racionalista simplesmente crê na lógica. Ele não pode provar que o universo é cercado pela lógica. O que é a nossa lógica? É algo mais do que um produto da cultura ocidental? A filosofia ocidental produziu o racionalismo somente porque o Ocidente creu que o Logos, lembra lá de João, né? O Logos que se faz carne e habita entre nós, ou seja, a lógica divina, era a força que criou e governou o universo. Essa crença nunca foi provada. O Ocidente crê na razão apenas por partir do pressuposto de que a mente humana foi feita à imagem de um Deus racional. E se Deus não existir? E se a racionalidade não for uma característica divina? E se os filósofos indianos estiverem certos ao crer que a verdade só pode ser experimentada ao suprimir o pensamento lógico por meio da meditação? Então a gente acredita que o universo é de fato racional, é de fato inteligível, né, de que a nossa mente é capaz de decodificar a realidade que existe ao redor de nós. Mas e se nós estivermos errados, né? Como é que nós vamos provar que sim ou provar que não? Isso acaba só fazendo sentido se nós partimos do pressuposto não provado de que o mundo é de fato governado, é trazido à existência a partir do Logos divino que se fez carne e habitou entre nós. E essa é uma das principais diferenças entre o Ocidente e o Oriente, né? Que o Oriente tenta reprimir a lógica. Então muita gente diz, mas tem a filosofia oriental. Mas por que a filosofia é tida como que nasceu na Grécia? Porque os gregos valorizavam a razão, o cultivo da razão. Mas a gente vai ter basicamente uns 400 anos de filosofia na Grécia e ela decai. Ela renasce um pouco em Roma, mas também decai rapidamente. E no cristianismo a gente vai ter um milênio inteiro de cultivo da filosofia no seu mais alto nível. Então isso mostra uma diferença de perspectiva e como o cristianismo valoriza isso, valoriza a razão, porque você é feito à imagem de Deus e Deus é um Deus racional. Então claro que a gente não precisa desprezar totalmente a filosofia oriental, porque tem coisas sábias que podem ser adaptadas, mas a perspectiva deles é completamente por outro caminho, tipo, eles não acreditam numa verdade, então eles não têm como buscar essa verdade. E talvez também até é interessante mencionar que quando a gente fala em razão, né? Nós somos racionais, criados à imagem e semelhança de um Deus racional, mas nunca uma razão também autônoma, né? É sempre uma razão que está sujeita ao próprio Deus, né? A pretensa autonomia da razão humana daí é coisa do iluminismo, né? E a gente sabe no que isso acaba também depois, né? Vamos lá, capítulo de número 4, ser, sou como um cão ou como Deus? E aí tem uma citação na página 76. Meu ambiente intelectual me disse que cometemos erros cada vez que emitimos juízos de valor. Os que dizem que não deveríamos julgar, julgam os que julgam. Eles demonstram que emitir juízo de valor é parte integral, inescapável, de nós como seres humanos. Isso é algo básico da criatividade cultural e das possibilidades de reforma. Não consertamos o que não foi estragado. Para mudar alguma coisa, precisamos primeiro julgar o que não é bom, nem certo, nem verdadeiro. Logo, os primeiros capítulos da Bíblia parecem se coadunar com a realidade melhor do que as opiniões intelectuais oferecidas pela minha universidade ou por meus amigos. Comecei a me entusiasmar pela Bíblia porque ela me forneceu explicações. Ela forneceu um sentido quanto ao que sou, uma pessoa que, como Deus, tem capacidade de saber, experimentar e desfrutar da bondade, da beleza e da verdade.
Isso me lembra até um pouco o William Lane Craig. Eu não peguei o livro, mas em Apologética Contemporânea ele conta que é muito fácil você convencer os estudantes da existência de valores morais e objetivos, né? Eles estão acostumados com o relativismo moral, nesse sentido, né, de que a gente não deve julgar, mas vejam só, o não dever julgar é em si mesmo uma afirmação moral, né? Uma afirmação de um dever moral, né? Então é um tanto autocontraditório. Como o próprio relativismo, né? Como é que você vai acreditar no relativismo se ele diz que não é pra acreditar? Que nem nada, né? Que não existe verdade Cai absoluta. por si. Até o Chaves trazia isso, né? Não fale com tanta segurança, meu caro. Ou não sabe que as pessoas inteligentes sempre duvidam do que dizem? Somente os idiotas acham que têm certeza do que dizem. Tem certeza? Completamente! Parte 3 agora. As sementes da civilização ocidental, né? Capítulo 5. Humanidade. Qual é a maior descoberta do Ocidente? Nesse capítulo, na página 89, ele diz: essas diferenças de cosmovisão eram assuntos de vida e morte. Eu li um livro, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que é o Metade do Céu. Foi escrito por um casal de jornalistas do New York Times. A mulher era chinesa, o marido dela, não sei se era americano, ele tem um nome meio eslavo, mas enfim. Eslavo não, escandinavo, que é o Nicholas Kristof e a Cheryl Urdun. E eles viajaram por regiões muito pobres da Ásia e da África, e viajaram inclusive pela Índia. E eles mostram muito como é a realidade nesses locais, onde mulheres realmente são oprimidas. O subtítulo é Transformando a Opressão em Oportunidade para Mulheres no Mundo Todo. E as mulheres são muito maltratadas nesses locais, tem uma pobreza extrema, o nível de alfabetização é muito baixo, as condições de higiene são terríveis, as pessoas não aprendem o básico sobre higiene. Então é uma situação muito caótica e criticam tanto o cristianismo e o capitalismo, mas os países capitalistas e de base cristã, eles têm uma condição de vida muito melhor. E isso tem muito a ver com a cosmovisão, isso não é explorado aqui nesse livro. Eu indico muito a vocês para conhecer essa realidade, mas isso não é uma questão explorada no livro. Mas o livro menciona que missões cristãs que vão para esses países conseguem fazer uma mudança efetiva, porque se preocupam com as pessoas e cuidam delas e ensinam sobre cuidados de higiene, sobre a dignidade da pessoa humana. Então a cosmovisão ela é um fator-chave para a transformação social e é uma coisa que esse autor vai falar bastante aqui no livro. Muito legal. E aí na página de número 100, a outra coisa muito interessante que eu sublinhei, e eu passo a ler agora. Os marxistas que governavam a ex-União Soviética estavam diante da curva filosófica. Eles consideravam a individualidade um conceito burguês, uma manifestação do desejo da classe média de independência, propriedade privada e economia livre. Portanto, tal como o Islã e o hinduísmo, eles tentaram liquidar todas as expressões de identidade individual a favor de uma consciência coletiva e comunitária, né? Uma ideologia coletivista, né? Michael Foucault e Jacques Derrida foram ainda mais longe. Eles afirmaram que a vida humana é determinada culturalmente. Nossa linguagem molda nossos pensamentos e a individualidade e a essência do ser são ilusões. Mesmo se a singularidade é inegável, a individualidade é um construto artificial construído por uma teia de forças e a consciência é o efeito, não o ponto de origem. Isso aqui me chamou bastante atenção, essa crítica às ideologias então coletivistas, onde a gente acaba por suprimir essa questão do indivíduo, né, das minhas características individuais, tá certo? Agora vamos para o capítulo de número 6, racionalidade. O que fez do Ocidente uma civilização pensante? E aí nós vamos para a página de número 108. Quanto mais a filosofia grega se tornava cética quanto à capacidade do ser humano em conhecer a verdade, cultos politeístas começaram a encher a vida das pessoas com mitos, superstições e rituais, em uma tentativa de providenciar algum tipo de superestrutura e significado para a vida delas. Tem esse livro aqui do Michel Eliade, que é O Sagrado e Profano, é um livro excelente. Tem também, na mesma linha, um livro de Jordan Peterson, que é o Mapas do Significado, a gente não tem aqui.
E no 12 Regras para a Vida ele não foca tanto nessa questão das culturas, das mitologias e tal, mas ele comenta um pouco sobre isso também. São 3 livros que eu recomendo, apesar de não ter lido Mapas de Significado ainda. Mas nesse livro aqui, O Sagrado e o Profano, Michel Eliade, ele vai comentar sobre a necessidade humana por significado. Então, ele estuda as religiões, inclusive a religião judaico-cristã, que ele mostra que ela tem uma diferença gritante em relação às outras religiões antigas nessa questão de providenciar um significado. Então, é bem interessante para quem quiser aprender mais sobre isso. E ele fala que, inclusive, ateus são religiosos, porque o homem tem intrinsecamente uma necessidade de uma postura religiosa. Legal. E aí partimos para o capítulo de número 7, Tecnologia. Por que monges a desenvolveram? Aí ele vai explicar nesse capítulo como se trata da necessidade de otimização do tempo dos monges para que eles pudessem dedicar bastante tempo ao estudo, né? À compreensão, às letras, traduções, todo aquele trabalho intelectual que eles tinham nos mosteiros. Então, para que eles pudessem ter mais tempo a dedicar ao estudo, eles desenvolveram, né, ideias e máquinas e a tecnologia como um todo para economizar esse tempo. Ele comenta, inclusive, que chineses, antes dos europeus, descobriram a imprensa e inventaram o relógio, mas só que como eles não davam valor à questão do tempo e à questão da matéria em si, para eles era algo desprezável, então eles não desenvolveram isso, não aproveitaram da mesma forma que os europeus aproveitaram. A cosmovisão judaico-cristã tem muito disso daí, né, de que uma vez que a matéria é trazida à existência intencionalmente por Deus, a matéria é essencialmente boa e não má, como em várias das filosofias orientais daí, né? Vamos para a parte de número 4, a Revolução do Milênio. E aí o capítulo de número 8, Heroísmo, como um Messias derrotado conquistou Roma. Tá? Aqui ele vai tratar então das diferenças entre aquele herói que vence, né, o que é fortão, que mata todo mundo, que destrói, isso, né, aquela coisa Hércules mesmo, né, e depois o herói que se sacrifica, né, quando a gente olha, né, sei lá, no caso Arthur, da mitologia britânica, né? O rei Arthur que se sacrifica pela Inglaterra. Eu ainda pensei mais aqui no caso do Titanic agora, né? Sim. Afunda o Titanic e os caras são realmente cavalheiros, né? Eles... Primeira gema. Isso, e boa parte dos sobreviventes ali é em demasia as mulheres, né? E os homens são a esmagadora maioria ali de... Então esse é um tipo de heroísmo, né? O cara que se sacrifica pelo bem dos outros, né? E isso nasce com O herói não é necessariamente o que vence. Ele pode se sacrificar e até perder, mas o herói é o que luta por algo bom e belo, né? Ainda que ele perca. Certo. E aí nessa ideia aqui de heroísmo, na página 164, há uma menção aqui a Lutero e a sua postura diante da dieta de Worms e daquelas dietas todas que ele precisa comparecer sob risco de ser preso e executado, né? E dá pra mencionar também o John Hans, que antes dele foi... Ele é um dos que morreu, então não foi vitorioso, mas é um herói porque lutou pela coisa certa, foi até o fim defendendo seus valores. E aí vai inspirar Lutero, né? Claro, vai inspirar muito Lutero. Isso, bem de antes ainda, né? Todo o período patrístico, quantos e quantos mártires tem ali. E todo o cristianismo sempre olhou para eles como, uau, né? Esses caras são realmente exemplos a serem seguidos, né? E Lutero aqui falando então. Vocês me perguntam o que farei se eu for convocado pelo imperador. Eu irei mesmo que esteja tão doente que não consiga ficar de pé. Se César me convoca, é Deus que está me convocando. Se a violência for usada, como geralmente acontece, eu entrego a minha causa a Deus. Aquele que vive e reina salvou os 3 jovens da fornalha de fogo do rei da Babilônia. E se ele não me salvar, minha cabeça não vale nada comparada à de Cristo. Agora não é hora de pensar em segurança. Devo tomar cuidado para que o Evangelho não seja envergonhado pelo nosso medo de confessar e selar nosso ensino com nosso sangue. Você mencionou ali o John Hus, né? Isso até me lembra, talvez a gente pode comentar. O John Hus, ele conta-se que o sobrenome dele era Ganso,
na tradução, né, do idioma. E aí quando ele vai ser queimado, né, morto na fogueira, ele diz que hoje vocês queimam um ganso, mas em 100 anos Deus suscitará um cisne do qual vocês não poderão queimar. E ele vai morrer em 1415. E aí em 1517, 2 anos a mais, está lá o Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, né? Então aí o Lutero sempre vai se entender como sendo o cisne. E assim, o Lutero ele não faz isso já tendo em vista John Hus. O Lutero ele vai passar a conhecer John Hus lá num dos debates que ele vai ter com John Eck, que o John Eck vai acusar ele de estar tendo as mesmas ideias, as mesmas heresias já condenadas de John Hus, né? É até um perigo ali para Lutero, porque o Eck então está relacionando Lutero a heresias já condenadas que levou pessoas a serem executadas por conta delas, né? Então as coisas começam a ficar sérias ali para Lutero. E essa citação vocês podem encontrar não só nas obras de Lutero, mas também no livro Cativa a Palavra. Ah, sim. A gente vai voltar a esse livro depois. Todos esses livros citados aqui, eles vão estar na descrição para se vocês quiserem comprar através do link do Teofili. Esse aqui, Cativa a Palavra. Depois eu vou mostrar de novo, quero ler ainda alguma coisa dele. Vocês vão se cansar de ver livros. Vamos lá. Capítulo de número 9. Revolução. O que fez de tradutores pessoas que mudaram o mundo, né? Tradutores aqui é a área... Esse é o meu capítulo favorito. É a área da Samara, né? A tradutora aqui, né? E aí vamos falar sobre William Tyndale, que é um cara que vai traduzir a Bíblia do original para o inglês. Isso inspirado pelo Lutero, que já havia traduzido do original para o alemão, né, enquanto ele esteve em Wartburg entre 1521 e 522. Inspirado também por Wycliffe. Wycliffe, ainda anterior a Lutero, também já tinha feito uma tradução para o inglês, mas que não obteve muito sucesso e foi, né, esmagado por Roma e tudo mais. Mas foi a base para as Bíblias em inglês posteriores, né? Foi um grande marco na literatura inglesa. Tá certo. Mas aí o curioso é que em 1529 um bispo vai comprar todos os exemplares dessa Bíblia de Tyndale para destruí-los, para queimá-los. Só que uma vez que ele compra, ele tá bancando, né? Tá mandando dinheiro para Tyndale, que com esse valor vai fazer uma nova edição da Bíblia ainda melhorada ainda, né? O cara sem querer querendo acabou por ainda auxiliar o processo de tradução da Bíblia. Ainda deu ideias, né? Porque ele fez menor para poder contrabandear de forma melhor, né? Então... É uma ironia do destino aí, né? No pé. Vamos para a página 170. Até o presente, a civilização ocidental teve pelo menos 5 diferentes fontes de autoridade cultural: Roma, o Papa, a Bíblia, a razão humana e o atual niilismo individualista, cujo futuro será determinado por guerras culturais quase democráticas, né? Esse nosso agora pós-modernismo e tal. Então essas são as fontes de autoridade, segundo aqui o Mangalwadi, né? Parece tanto nome indiano difícil de pronunciar que parece literatura russa, né? Você só identifica a grafia e vai passando. Estrela alva da reforma, John Wycliffe aqui. Na página 177 diz: os seguidores de Wycliffe começaram a traduzir a Bíblia para o inglês, para que o povo pudesse ler a palavra de Deus e descobrir a verdade. A tradução de Wycliffe, feita antes da invenção da imprensa, foi copiada e estudada. Essa tradução expôs muitas das decepções que estavam na raiz das reivindicações da Igreja ao poder. Levar em consideração as implicações sociais da tradução da Bíblia no tempo de Wycliffe nos ajudará a entender por que ele é chamado de Estrela d'Alva da Reforma e por que a tradução da Bíblia deu origem ao mundo moderno. Durante o período medieval, as pessoas não tinham muita alfabetização, então elas acreditavam no que as pessoas instruídas diziam para elas. Mas essa questão da leitura para todo mundo, essa democratização, digamos, da leitura, promoveu a libertação do povo. Então, é um dos motivos pelos quais é tão importante a gente ler, para poder entender o mundo e conseguir julgar as coisas e ter certa independência. E a questão da Bíblia para o inglês, mais do que em outros idiomas, talvez, não conheço tanto de outros, mas no inglês ela é fundamental, porque toda a literatura
inglesa, a partir dessa época de Wycliffe, ela vai ser constituída com base na Bíblia. Você não tem como ler a literatura inglesa sem conhecer a Bíblia. Inclusive, Richard Dawkins, ele foi defender a Bíblia, que alguns progressistas queriam proibir a leitura da Bíblia nas escolas, e ele diz que isso é ridículo, porque como é que vão entender literatura inglesa sem entender a Bíblia? Então, de todas as literaturas que eu conheço, a mais fundamentada na Bíblia é a literatura inglesa. Inclusive, Beowulf, que é bem anterior a essa época da tradução da Bíblia, já tem uma pegada cristã, né? Eles pegaram o mito anglo-saxão e na hora de reescrever colocaram bastante do cristianismo, que estava se popularizando muito ali na Inglaterra. Legal. E em seguida ele vai mencionar aqui também o Erasmo de Roterdã, que também fez uma tradução da Bíblia, embora seja do original, do grego. Ele vai fazer uma compilação de manuscritos em grego, que ele tem acesso, para lançar o Novo Testamento em grego. E vai fazer também uma tradução dessa Bíblia em grego para o latim, que até então nós tínhamos a versão de Jerônimo, né, um autor lá do período patrístico, e que que possuía alguns erros ali de tradução, algumas coisas um pouco diferentes do que o Erasmo vai entender. E é com base nesse Novo Testamento em grego de Erasmo que também o Lutero vai fazer a sua tradução para o alemão daí em Wartburg. Uma palavrinha só que mudou bastante coisa, né? Porque, como diz aqui, falava da expressão penitência, que Jerônimo traduziu como penitência, façam penitência, e Erasmo sugeriu que a expressão latina equivalente deveria ser arrependam-se. E Lutero concordou muito com isso e vai formular a questão da reforma com base nisso também. Esse é um dos versos que dificultam muito as ideias aí das penitências que são impostas às pessoas quando elas iam se confessar, né? Teriam que rezar não sei quantos Pai Nosso, quantos para pagar pelos seus pecados, né? Como se o próprio mérito delas pudesse aniquilar o pecado. E aí o Lutero, né, com base no Novo Testamento ali que foi publicado, né, foi compilado e publicado por Erasmo de Roterdã, vai criticar essa noção aí. Página 182. As massas populares que não sabiam nem grego nem latim começaram a ler e a ouvir a palavra de Deus em uma língua que entendiam. Essa verdade democratizada capacitou gentes simples, que no futuro seriam eleitores, para se envolver em controvérsias entre a União Igreja-Estado e os reformadores. O Novo Testamento de Lutero teve centenas de cópias impressas, incluindo várias edições pirateadas. Isso foi o que estabeleceu o padrão para a língua alemã moderna. A língua moderna alemã deve muito à Bíblia posta por Lutero em prática. Então, mesmo que a literatura alemã não seja tão fundamentada na Bíblia quanto a inglesa, mas mesmo assim mostra a influência da Bíblia para alfabetização, para sintetização de um idioma e tantas outras coisas. Muito. Parte 5. A Revolução Intelectual. E aí vamos para o capítulo de número 10, Línguas. Como o poder intelectual foi democratizado. Página 197. Jesus era judeu e ensinou principalmente aos judeus, mas de acordo com muitos biblistas, os discursos públicos de Jesus não foram pronunciados em hebraico, que naquela época era uma língua sagrada, mas morta. Ele ensinou em aramaico, que era a língua falada pelo povo em Israel desde o exílio da Babilônia. É uma coisa muito interessante também, porque mostra a vontade de Jesus de que o povo simples ouvisse. Então, diferente, por exemplo, do hinduísmo, como o autor comenta, que tem em sânscrito textos sagrados que só os brahmanes leem e não divulgam aquilo. O árabe também é considerado uma língua sagrada, então os muçulmanos não querem traduzir o Alcorão. Nem sei se existem versões em outros idiomas, mas os religiosos mais fundamentais não concordam com isso, porque é uma língua sagrada. E já na questão da religião judaico-cristã, a gente vê uma preocupação de que o povo conheça aquilo. Então ele fala no aramaico para o povo. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que era o grego mais popular. Jerônimo vai ter a preocupação de fazer a Vulgata quer dizer justamente aquilo que é no idioma comum, então era o latim usado pelo povo.
E vai passar um tempo a Bíblia sendo uma coisa elitizada, mas a gente vê que a preocupação dos reformadores e proto-reformadores, né, de Wycliffe a Lutero, em fazer com que o povo tenha acesso àquilo na língua deles. Não precisa ser uma língua sagrada, o livro é sagrado, o idioma não. É até curioso isso, né? Porque isso que mostra como os reformadores têm esse retorno à tradição, esse retorno ao que é a ideia inicial, né? O Jerônimo, quando vai escrever a Vulgata, ele quer tornar justamente aquilo compreensível para a língua que está se popularizando, a língua popular. E aí Roma mantém essa Vulgata até os quintos, quando ninguém mais fala latim, ou seja, perde-se o sentido ali por detrás da coisa, né? E é esse sentido que o Lutero e Wycliffe e Tyndale, essa galera toda busca então trazer de volta, né? Trazer a Bíblia na linguagem compreensível popularmente, né? E para saber mais sobre isso, de como a reforma foi um retorno para as ideias iniciais do cristianismo, já tem vídeo aqui no canal que vai estar na descrição, o link, vocês podem assistir. Long Before Luther, muito bom. Página 198. Quando os europeus se tornaram alfabetizados, o único livro que muitas famílias possuíam era a Bíblia, que se tornou a fonte de sua língua e de sua cosmovisão. A ideia de governo do povo, para o povo e pelo povo só se tornou possível porque a língua materna do povo se tornou a língua da aprendizagem e do governo. O homem comum, que antigamente não tinha a menor noção de assuntos governamentais e legais, poderia agora participar de debates nacionais e na tomada de decisões. De igual maneira, a moderna economia de livre mercado, que permitia a qualquer um livremente contribuir com seu potencial para o bem de todos, tornou-se possível porque as línguas populares se tornaram fortes o bastante para serem as línguas da lei, da tecnologia e do mercado. Até uma curiosidade, mas ela menciona ali o governo do povo e pelo povo, e isso também vem por causa de John Wycliffe, que ele certa vez, quando traduz a Bíblia, então ele diz, essa Bíblia aqui é para o governo do povo e pelo povo e para o povo. Tá? Então, até nisso, né, é por obra aí de John Wycliffe. Dando sequência, capítulo de número 11, literatura. Por que peregrinos construíram nações? E aí nós vamos para a página 213. Como parte da Europa, a Inglaterra herdou grandes livros, épicos e mitos do período greco-romano, mas nenhuma dessas obras exerceu a mesma influência na literatura inglesa como a Bíblia, um livro asiático. A influência direta e indireta da Bíblia na literatura inglesa supera a influência de Homero no desenvolvimento da literatura grega e latina. Basicamente o que eu já tinha comentado antes, né, como a Bíblia foi fundamental para a construção da literatura inglesa, e não é só uma questão dos livros em si, mas o livro é cultura. As pessoas conheciam aquelas histórias, as pessoas iam assistir às peças de Shakespeare, as pessoas ouviam os poemas de John Milton mesmo que não lessem. Então a cosmovisão do pessoal ficou muito baseada no cristianismo, porque o cristianismo não estava só na igreja, ele estava na cultura como um todo. Inclusive, falando sobre Milton, né, até hoje muito do imaginário que a gente tem sobre a queda, sobre o diabo em si vem de Milton. Então, para bem ou para mal, aquela ilustração toda veio até nós por causa da literatura. A gente ficou com aquilo imbuído na nossa mente por causa do contato que a gente teve com o cristianismo em vários aspectos da vida. Então, a cosmovisão ocidental é fundamentada nisso. Os valores estavam sendo repassados com base nisso. E aí, na página 225, há uma curiosidade bem interessante sobre o livro O Peregrino, do John Bunyan. O Peregrino, depois da Bíblia, é o segundo livro mais traduzido e publicado. Essa é uma curiosidade bem interessante. Tá? Aqui eu tenho o meu exemplar, né, de O Peregrino, de John Bunyan, o segundo livro mais traduzido e publicado. Que legal, que curiosidade. E essa é uma edição muito boa, tá? Eu tenho outra edição que não é tão legal. Essa tem ilustrações, tem uma mini biografia e parece ser uma tradução melhor pelo que eu olhei. Eu gostei, eu li essa edição aqui. Inclusive é um livro que inspirou C.S. Lewis e Tolkien também, né? Ele é um livro fundamental da literatura inglesa. É o segundo mais importante realmente. É primeiro a Bíblia King James, depois o Peregrino de Bunyan, que vai formar a mentalidade inglesa. Legal isso, né?
Vamos dando sequência, capítulo de número 12, Universidade. Por que educar os nossos súditos? E aqui eu já menciono, né, uma curiosidade, de que as 3 primeiras universidades, que é Oxford, Bolonha e Paris, são desenvolvidas, são fundadas por cristãos, né? A igreja é a responsável pelo surgimento das universidades. Vamos para a página 231. Nem o colonialismo, nem o comércio disseminaram a educação moderna ao redor do mundo. Soldados e comerciantes não educam. A educação foi uma empreitada missionária cristã, foi parte integral das missões cristãs, porque a educação moderna é um fruto da Bíblia. A reforma bíblica, nascida em universidades europeias, tirou a educação dos mosteiros e se disseminou por todo o mundo. Em boa parte da história da Idade Média, a questão ali das invasões bárbaras e tudo mais, o conhecimento acabou sendo salvo por conta dos mosteiros, né? O conhecimento estava todo lá, e a partir disso é que virou universidades e tal. Claro, aqui ele traz mais nessa perspectiva de missão, porque ele está falando, tendo em vista a questão da Índia, né? E de trazer universidades e conhecimento, educação e tudo mais para o contexto indiano, né? E assim ele vai citar vários nomes aqui de gente importante nessa reforma educacional da Índia. Entre eles, me chamou mais a atenção aqui do William Wilberforce, que é o grande responsável pela abolição da escravatura também na Inglaterra, né? E que de lá foi para o resto do mundo, né? Ele também teve papel importante nessa questão da educação na Índia, né? Ele era britânico. Tanto ele quanto ele na Câmara dos Comuns e o Lord Macaulay na Câmara dos Lordes, eles vão fazer discursos no intuito de incentivar a Companhia das Índias Orientais a separar um dinheiro para a educação na Índia, querendo mostrar que é importante educar os seus súditos para que eles se libertem, porque uma hora ou outra eles iriam se libertar e era importante construir uma ponte para que eles vissem a Inglaterra como uma benfeitora. Então a Inglaterra deveria levar progresso para eles, levar ciência, levar conhecimento e ajudá-los nessa questão para construir uma libertação amigável ali e valorizar os indianos enquanto pessoas e não enquanto instrumentos. Então eles falaram muito nesse sentido, né, da educação como uma chave para uma libertação e para uma união também. Página 251. Para o bem ou para o mal, aí teve início a transferência da autoridade educacional da Igreja para o Estado. Lutero não advogava controle político sobre nossa mente. Em seu esquema, a palavra de Deus, não o Estado, o doador ou a Igreja, tem a autoridade última sobre nossa mente. A universidade, a Igreja e o Estado eram súditos da Bíblia. Isso. Aqui, então, já falando agora sobre a reforma protestante, de novo, Lutero e tal. E o Lutero, né, mesmo ele não tendo essa ideia na ocasião, ele meio que é o responsável por esse início de que o Estado é que comanda a questão da escola, da universidade, da educação como um todo. Só que, claro, a gente não pode também imaginar que Lutero tenha aqui em mente um Estado secularizado, uma educação secularizada, positivista, é uma coisa que só vai acontecer depois lá com Augusto Comte, com o iluminismo pé frente, né? Então o Lutero tem em vista sempre um Estado e uma escola que estão submissos a Deus, estão sob a sua autoridade, não um Estado autônomo, laico nesse sentido de autônomo, né? De que uma separação não da Igreja do Estado, mas do Estado para com o próprio Deus. Aí não é bem isso que Lutero tem em mente ali. Página 252. O desejo de ler a Bíblia se tornou o combustível que colocou em movimento o motor da alfabetização na Europa. Isso é algo interessante, principalmente nos países então de matriz cultural protestante, né? Por causa do princípio sola escritura, então de que nós precisamos ter a Bíblia na nossa língua e precisamos lê-la, né? Ter conhecimento dela, então nós precisamos aprender a ler e escrever, né? E tudo mais. Então isso vai ser fator chave na alfabetização dos países de matriz cultural protestante. Depois vamos para a página 252, ainda mais partindo também para 253. Sobre Martinho Lutero e depois o João Comênio. Tá? Martinho Lutero fez um apelo em prol da reforma da universidade, mas foi absorvido pela reforma da igreja. Por isso, muitos consideram João Amós Comênio o pai da educação moderna.
Comênio nasceu em 28 de março de 1592 em Nivice, Morávia, atualmente na República Tcheca. Faleceu em 15 de novembro de 1670, depois de servir aos irmãos morávios como bispo, escrever cerca de 90 livros sobre educação, demonstrando sua filosofia educacional em vários países, inspirando o nascimento da Real Sociedade de Ciências, então a Real Society, da Inglaterra, e ajudando a organizar a primeira universidade moderna em Halle, Alemanha. A Universidade de Halle mais tarde se uniu à de Lutero para formar a Universidade Wittenberg-Halle. Uma curiosidade sobre o Comênio é que ele é convidado para ser reitor em Harvard. Eu vou ler aqui a citação que conta isso. A diferença é que os pioneiros da educação norte-americana sabiam da dívida que tinham com Comênio. Eles o convidaram para ir para o Novo Mundo, a fim de liderar a nova faculdade que organizaram, Harvard, na Nova Inglaterra. Só que ele acaba não indo, ele prefere ficar na Suécia. Ainda no capítulo de número 12, na página 256. Os gregos tinham o costume de usar garotos cegos como escravos, remadores em seus navios, e garotas cegas como prostitutas. Jesus, no entanto, restaurou-lhes a visão. Já no século IV, cristãos começaram a abrir abrigos para cegos. No ano 630, alguns cristãos organizaram um tifolocômio em Jerusalém, que vem de tifolos, cego, e cômio, que é cuidar de. No século XIII, o rei Luís IX construiu o Hospice de Kingsvank para cegos em Paris. No século XVI, cristãos começaram a ensinar cegos a ler, usando letras elevadas moldadas em cera ou madeira. A educação para os cegos começou seriamente depois de 1834, quando Louis Braille, um cego organista de igreja, inventou o sistema de 6 pontos de letras em relevo. O movimento missionário cristão levou essa invenção para todo o planeta, desafiando a negligência e o desprezo tradicionais para com os cegos, inspirando organizações seculares a absorver um pouco do espírito de Cristo. Mais uma curiosidade, você sabia disso? De onde é que vem a letra em Braille, né? A leitura em Braille tá aí, por causa desse cara de sobrenome Braille, que era cego, era um organista de igreja, tocava órgão e desenvolve aí a letra em Braille para poder desenvolver os trabalhos missionários e tudo mais. Vamos dando sequência, capítulo de número 13, Ciência. Qual é sua fonte? E aí vamos para a página 260. A paixão do Ocidente pela ciência começou quando a Bíblia inspirou os cristãos a dedicarem sua vida a resgatar o mandato esquecido de Deus à humanidade, de ter domínio sobre a natureza. O primeiro historiador da Real Sociedade de Ciências, Thomas Sprat, explicou que o objetivo daquela sociedade era capacitar a humanidade a restabelecer o domínio sobre as coisas. Foi esse exercício religioso científico que coletou os dados que demonstram o desígnio aparente que há na natureza. Então, a ciência é fruto, sim, da teologia cristã. E ele volta a repetir isso na página 261. Eles partiram do pressuposto de que o mundo é inteligível, porque Deus os criou de maneira racional, ordenada e regido por leis naturais. Esses pioneiros investiram seu tempo, esforço, recursos e vida estudando o universo físico, porque criam que Deus o criou bom, diferentemente de outras correntes filosóficas que viam a matéria então como sendo essencialmente má. Isso, ele comenta muito sobre os gênios indianos, né, que teve grandes matemáticos. O mais famoso é Bhaskara, todo mundo conhece. Tá? Mas por que a ciência não se desenvolveu tanto na Índia? Porque na Índia se acredita que a matéria é maia, ilusão. Então eles acabam não aproveitando as mentes brilhantes que eles tinham. Página 262. A perspectiva científica floresceu na Europa com um desenvolvimento da teologia bíblica medieval nutrida pela Igreja. Os teólogos estudavam ciência por motivos bíblicos. Seu espírito científico germinou durante os séculos XII e
XII e XIV e floresceu após a reforma do século XVI. Tá? Um livro que também traz bastante isso é este daqui, A Ciência e o Mundo Moderno, do Alfred North Whitehead, que é inclusive um cara que vai escrever outros livros com o Bertrand Russell, um livro sobre matemática e tudo mais. Então ele não é um teólogo, né? Não é um cristão fazendo apologética, né? Não, é um historiador, um cara comum, né? Um historiador da ciência. E ele traz exatamente essa perspectiva. A ciência moderna é fruto da teologia medieval. Inclusive, esse autor é mencionado nesse livro. Ah, é? Não lembro se é exatamente esse livro, mas ele faz esse comentário aí que o Whitehead fez. Ah, legal. Página 287. Sobre a questão da reforma protestante, então, a sua importância perante a ciência moderna. A reforma protestante despertou o interesse popular na descoberta e no conhecimento da verdade, e isso deu um estímulo à ciência. Os reformadores levaram a sério a exortação de Cristo de que conhecer a verdade leva à libertação. Lutero enfatizou a ideia bíblica do sacerdócio de todos os crentes. Consequentemente, todos os seres humanos devem fazer tudo para a glória de Deus. Como tudo existe para a glória de Deus e os céus declaram sua glória, é direito do povo de Deus estudar todas as coisas, até mesmo os céus. Por isso, quase todos os pioneiros da ciência eram cristãos e quase todos cristãos devotos. Eles trabalhavam para a glória de Deus. O Johannes Kepler, por exemplo, que é um dos grandes nomes da astronomia, né, o responsável por identificar que a órbita dos planetas não é circular e sim elíptica, era luterano, né? E via o seu trabalho científico como algo sendo feito para a glória de Deus. Parte 6. O que fez do Ocidente o melhor? E aí vamos para o capítulo 14, moralidade, porque alguns são menos corruptos. E aqui entre a página 292 e 293, ele vai contar uma história muito interessante a respeito de uma visita que ele faz à Holanda em uma fazenda de laticínios. Um amigo dele o convida para ir nessa fazenda. Ele vai e lá tem os silos então de leite, onde tem umas pequenas torneirinhas. E eles pegam uma canequinha, enchem de leite nos silos e podem ingerir aquilo lá, podem consumir o leite. E aí é uma caixinha deixada em algum lugar onde eles vão depositar o dinheiro e irem embora. E o autor do livro, então, ele vê aquilo e fica abismado. Minha nossa, se existe isso na Índia, a gente teria levado tanto leite quanto dinheiro, né? Não sei se no Brasil teria sido diferente, né? E o holandês, então, vai explicar para ele do porquê a corrupção seria algo tão prejudicial para o país, né? Se eu roubo tanto leite quanto dinheiro, eu estou obrigando o dono da fazenda a contratar um caixa, e ele então precisa agora pagar o salário de um caixa. Acontece que esse preço, esse custo, né, ele está elevando o custo de produção do leite, ele vai ter de repassar para o consumidor final, ou seja, quem paga no fim das contas é o consumidor final. Só que se o consumidor final também não é honesto, talvez o produtor também não precise ser. E aí talvez ele coloque água junto no leite para ter um volume maior. Ou seja, a gente vai estar pagando mais caro por um leite de menor qualidade. Se o produtor começa a colocar água no leite, então a gente acaba forçando o governo, o Estado, a contratar fiscais que vão lá verificar se o leite realmente tem qualidade. Só que quem é que paga por esse fiscal? Mais uma vez, o consumidor final, a partir dos impostos, né? O Estado não produz riqueza, o Estado gere riquezas que ele toma de nós a partir dos impostos, né? E acreditamos vai gerir da melhor forma possível, a teoria é essa. Né? Então a gente vai pagar pelo caixa, vai pagar pela água que está no leite, vai pagar agora pelo fiscal. Mas esse fiscal, será que ele também não é corruptível? Né? E aí o dono lá, o proprietário da fazenda, dá ali um café para ele, né? Dá alguma coisa ali para ele dizer que o leite tem qualidade quando na verdade não tem.
E aí esse custo, quem é que vai pagar? Mais uma vez, consumidor final, porque o proprietário, o fazendeiro, vai repassar esse custo todo para o fornecedor. Ou seja, no fim das contas, a gente vai estar gastando tanto para comprar leite, já que a gente tem que pagar a caixa, tem que pagar a água, tem que pagar o fiscal através dos impostos, tem que pagar a corrupção, né, tudo isso, que a gente não vai mais ter dinheiro então para pagar, digamos, um sorvete ou um achocolatado, coisas que agregariam valor ao leite, ou seja, a gente vai estar minguando a economia como um todo, já que agora o fazendeiro não vai mais fazer queijo, não vai mais fazer coisas assim, porque eu não tenho mais dinheiro para consumir isso, porque eu estou gastando tudo com leite, que então eu estou freando toda a economia nacional por conta da nossa corrupção de base, por assim dizer, né, das pessoas comuns. Muito interessante isso aí. Em seguida, ele vai mencionar aqui o IPC, que é o Índice de Percepção da Corrupção. E aí na página 296 ele vai dizer o seguinte: uma importante descoberta do IPC é que os países menos corruptos são protestantes, isto é, nações secularizadas cujas culturas foram decisivamente modeladas pela Bíblia. A única exceção é Singapura, uma minúscula cidade-estado. E no índice que ele cita vai estar Nova Zelândia, Dinamarca, Reino Unido. Bem interessante essa percepção, como a Bíblia moldou a matriz cultural deles, embora tornaram-se posteriormente países secularizados, fruto do iluminismo daí, mas essa matriz cultural permanece nessa questão da honestidade e tudo mais. Página 300 agora. Permanecemos responsáveis diante de Deus. Essa questão de não roubar o leiteiro ali tem muito a ver com a sensação de que tem Deus lhe observando. Isso é uma coisa que os cristãos falam, tipo, Deus vai julgar você em algum momento, então você tem que viver uma vida responsável, não só na frente das pessoas, mas no seu interior também, quando ninguém está olhando. E isso moldou a cosmovisão do Ocidente e criou nações mais fortes, porque as pessoas têm um senso de responsabilidade. Então a minha liberdade, ela está atrelada à minha responsabilidade, não só perante os meus as pessoas com quem eu convivo, mas também mediante Deus. Tem uma vida após a morte onde eu vou ser cobrado, então eu tenho que viver uma vida de maneira justa. Isso. E conforme o secularismo avança e as pessoas perdem essa noção de julgamento, de vida após a morte, de uma moralidade objetiva, a própria moralidade vai declinando também, a questão de tempo. Página 301 vai falar sobre esse autogoverno interior. Basicamente é a mesma coisa que a Samara já expôs, né, de que a gente se autogoverna, a gente mesmo freia as nossas vontades mais animalescas, né, de sexualidade indiscriminada, de violência, de tomar para si o que é do outro, né? A gente refreia tudo isso porque a gente acredita numa modalidade que é objetiva, que provém do próprio Deus, das suas próprias características morais, dos seus próprios atributos morais. Algo que a filosofia pós-moderna, especialmente o niilismo e o relativismo, estão tentando minar, né? Isso de você frear os seus instintos é uma opressão. Então estão querendo ir contra o autogoverno que fez civilizações, inclusive não cristãs, fortes. No momento que Roma era forte, é porque Roma tinha uma filosofia estoica ali, só que não prosperou, e o cristianismo prosperou, porque fala desse autogoverno com um motivo, não é uma coisa aleatória, não é só pelo país, é por Deus. Então é algo mais profundo, a base da moral é Deus. Isso. E aí é uma frase muito marcante na página 312, uma frase do John Wesley. Pode ler. Permite-me desgastar, não enferrujar. Não permitas que eu viva para ser inútil. Isso era parte de uma oração dele. Isso. Essa perspectiva de que a gente vive a nossa vida, né, em prol do outro, ou para a glória de Deus, né? A gente, cara, isso faz da cosmovisão de uma nação outra completamente diferente, né? Capítulo de número 15 agora, família, por que os Estados Unidos passaram à frente da Europa? Aqui ele vai mencionar então democracia na América, do Tocqueville, né? Temos aqui um calhamaço, né? Gigante o livro, e aqui é publicado pela Vide Editorial, né? E essa é a melhor edição, eu pesquisei bastante,
E eu queria uma edição muito boa de Democracia na América. E inclusive eu achei essa edição melhor até do que umas edições em inglês. Claro que é bom ler no original, mas essa edição da Vida ela é excelente. Não li ainda, eu só pesquisei assim pela melhor edição, então recomendo pra vocês. A gente sabe aquilo que a crítica fala, né, a respeito isso, das a gente avaliações. olhou bem antes de comprar, pra comprar uma edição que fosse muito boa. E aí, ele citando aqui o Tocqueville, ele fala o seguinte: tomei nota de tantas conquistas consideráveis dos americanos. Se alguém me perguntar qual considero ser a principal razão da prosperidade extraordinária e do poder crescente dessa nação, eu responderia que é por causa da superioridade de suas mulheres. Depois do capítulo dos tradutores, esse é o capítulo que eu mais gostei, porque eu também tenho estudado muito sobre feminilidade bíblica. E ele falando assim pode dar uma impressão de que são mulheres empoderadas e feministas, mas é justamente o contrário. Ele fala sobre como o cristianismo é tão realmente praticado na América do Norte pelos puritanos, foi o que tornou as mulheres mais fortes. E uma mulher forte é a base de uma nação forte, porque é a mulher que vai estar cuidando dos filhos, que está dando aquele primeiro contato com a educação, é a mulher que vai auxiliar o marido, porque é para isso que Deus criou a mulher na Bíblia, e é a mulher que tem noção do seu papel, ela torna a família forte, ela é o núcleo ali. Até eu li num livro O Outro Lado do Feminismo, nossa, eu esqueci o nome da autora agora, mas só tem esse livro com esse nome, vocês podem encontrar facilmente. Vamos deixar na descrição também o link, que ela fala sobre como coisas pequenas, como ter que comer comida congelada, ou a mãe não estar em casa, como isso afeta a psicologia das crianças. E quando tem ali uma mãe cuidando, fazendo comida caseira, coisas que demonstram um afeto, isso torna as crianças mais felizes. Claro que não estou dizendo que não pode comer comida congelada, cada família tem sua situação, mas no geral uma mãe que está ali presente, uma esposa que está ali presente, ela afeta muito a forma que as pessoas vão se desenvolver ali. Muito legal. E aí há uma frase muito interessante também na página 322. A moralidade pressupõe libertação. Importante falar, não estamos falando nada aqui de teologia da libertação, por favor. Moralidade sem libertação é escravidão. Moralidade sem libertação é escravidão. E libertação sem moralidade é destrutiva. Ambas as coisas devem estar ali junto. Então a gente precisa ter a própria moralidade, que é fruto então da nossa... falando aqui que é fruto da religião, pode parecer que aí todo ateu vai ser imoral, não necessariamente, mas ele está vivendo de acordo com uma matriz cultural na qual ele convive, que é amplamente religiosa, né? Então ele está bem acomodado ao seu meio, que é religioso, né? Vamos partir assim. Então essa moralidade é necessária internamente para que a gente tenha liberdade, né? Porque se a gente tem liberdade sendo animais, né, a gente vai viver aquele estado hobbesiano de guerra de todos contra todos, né? E eu tenho duas críticas a fazer a esse livro. Uma foi em capítulos anteriores, que eu esqueci de falar, que ele menciona Paracelso como sendo cético, mas depois tem uma frase meio contraditória ali, e ele não Paracelso não era cético, ele não era um cristão muito convencional, ele tinha umas ideias meio esquisitas, mas ele falava muito da relação entre ciência e religião, então ele não era realmente cético. E a outra crítica é que aqui ele fala assim: a liderança masculina no lar veio como maldição, como parte da maldição sobre o pecado, e não foi isso. A liderança masculina no lar, ela foi instituída antes da queda. Então são só esses dois detalhes que eu gostaria de comentar. Página 322 também é algo que eu sublinhei aqui. Muitas culturas acreditam que as mulheres são intrinsecamente inferiores ao homem. Um exemplo, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um dos pais do iluminismo secular e um campeão da causa da liberdade, cria que a mulher é um homem inacabado. Que curioso, né? Que curioso Rousseau ter essa opinião. E as feministas parecem seguir essa linha, né? Porque querem que a mulher seja igual ao homem. Então dizendo que a mulher não é boa porque ela não pode ser mulher. Cada vez mais masculinizada, né? Então por quê? O homem é melhor, então... E aí vamos para a página 330. Citando o livro The Rise of Christianity, de Stark, ele fala assim:
À semelhança dos pagãos, os primeiros cristãos valorizavam a castidade feminina, mas, diferentemente deles, rejeitaram o padrão duplo que permitia aos homens licenciosidade sexual. Isso é muito importante porque as feministas costumam criticar, dizendo que a nossa sociedade cristã patriarcal, ela permite tudo aos homens, inclusive licenciosidade sexual, mas quer proteger as mulheres, quer que as mulheres sejam castas. Isso é uma forma de opressão. Mas justamente o cristianismo, ele condena a licenciosidade sexual em si, independente de ser homem ou mulher. A Bíblia deixa claro uma série de coisas que o homem deve seguir, inclusive diz que ele deve se sacrificar pela mulher. Então mostra uma carga moral muito grande para os homens também. E elas também querem que as mulheres, elas não querem simplesmente que os homens não tenham essa liberdade sexual, elas querem promover isso para as mulheres. Então elas querem, ao invés de proteger as mulheres, elas querem que as mulheres se exponham a tudo. Página 331. A ética sexual da Bíblia deu às garotas cristãs tempo para crescerem e assim se tornarem melhores esposas e mães. Então, seguindo a mesma linha que eu estava falando antes, a castidade para a mulher, ela quer proteger a mulher, quer que a mulher se desenvolva e se fortaleça. Porque para a mulher é uma coisa árdua a questão da gravidez, de amamentação. Então você não pode fazer isso de qualquer jeito. Você tem que se preparar, tem que se fortalecer e tem que se dedicar àquela causa. Então isso torna uma mulher mais forte, como eu falei antes, consequentemente uma família mais forte, mais protegida. Depois, na página 332, ele vai mencionar aqui a queda de Roma, né, do Império Romano, e como essas questões aí de família, de sexualidade e tudo mais tiveram a sua importância na queda de Roma. A promoção religiosa e aristocrática do sexo extraconjugal teve consequências colossais. A disponibilidade fácil do sexo sem compromisso eliminou a motivação dos homens para casar. E mais à frente ele fala... Metellus, um escritor romano no caso, porém prosseguiu afirmando que os homens precisavam levar a sério o bem-estar permanente do Estado e que essa questão do sexo sem compromisso, que acabava diminuindo a quantidade de casamentos, esse autor menciona que isso era não levar a sério o Estado, porque precisava de famílias fortes para ter um Estado forte. Isso tudo foi contribuindo bastante para a queda, né, do Império Romano. Depois, página 335, ele vai mencionar também o Lutero, que o Lutero também vai escrever bastante sobre família, casamento e tudo mais. Os ataques de Martim Lutero às ideias católicas de celibato e sua defesa da ideia bíblica de casamento fizeram mais para promover a reforma que seus ataques às indulgências. Tinha-se muito isso, né, a ideia de que a sexualidade em si mesma constitui pecado e tudo mais, né? Alguns até associam a queda, né, a sexualidade, coisas assim, o que não é real, né? O sexo é anterior à queda, né? E o Lutero é alguém que vai trazer muito essa questão do casamento como sendo algo bom, algo belo, algo divino. E essa desvalorização que tem tido nos últimos anos do casamento se assemelha muito a essa questão que a gente comentou da queda de Roma. Então a civilização começa a enfraquecer porque o casamento começa a enfraquecer. A família é a base do Estado. E quando Lutero faz essa observação de como o casamento é importante em contraposição ao celibato promovido pela Igreja Católica, essa ideia do celibato não era como era no princípio na Igreja Católica, né? Foi instituído depois, não lembro mais ou menos quando. Depois. E começaram a absorver uma filosofia oriental de asceticismo, né? O autor ele faz essa comparação entre como na Índia essa questão do asceticismo ela faz com que os monges se afastem do povo e vivam uma vida que não ajuda ninguém a nada, basicamente. Aí vamos para a página 337, ainda sobre o Lutero e a Bíblia e tudo mais. A exposição da Bíblia por Lutero começou a esvaziar os mosteiros. Sua exposição se tornou o fator teológico básico que capacitou as nações protestantes a se desenvolver economicamente mais rápido que as católicas e a construir democracias igualitárias. A família é o motor primário da sociedade para o crescimento econômico de uma sociedade. A família motiva os pais a planejar, ganhar, sacrificar, economizar e investir para as gerações futuras, para o bem-estar físico e social dos que virão. Eu gosto de uma frase do Chesterton, que diz que a família é o núcleo
Não, a família é a célula de resistência contra a opressão, né? Sociedades fortes, sociedades até economicamente fortes, né? Dependem de famílias igualmente fortes. Interessantíssimo ver como essa matriz cultural, como a cosmovisão de uma pessoa pode, ou da sociedade como um todo, pode influenciar tanta coisa dentro da própria sociedade. Inclusive antes eu mencionei sobre os monges que se afastam do povo e acabam não ajudando ninguém a nada. Eu estava me referindo especificamente aos monges indianos, que o autor comenta, tá? Porque os monges católicos, como a gente viu antes, contribuíram de bastantes maneiras, né? De várias formas. Porque tanto com invenções tecnológicas, porque tinham que se dedicar ao trabalho, quanto a questão da caridade, que é uma coisa propriamente cristã, independente de ser protestante ou católico. Boa parte das críticas aqui nesse livro são sempre nessa perspectiva da Índia, né? Sim, ele tá sempre se contrapondo. Tá? Página 343. O homem e a mulher se tornam mais como Deus quando se tornam um no casamento. Se um casamento é bíblico, o egoísmo vai ser substituído por amor sacrificial, pois Deus é amor. Marido e esposa se tornam mais como Deus quando têm um filho e se tornam 3 em 1, uma família. Ser pais os ajuda a entender o coração paternal e maternal de Deus. O significado real do amor, do sacrifício e da submissão é quebrar essa unidade por meio da rebeldia, adultério ou divórcio. Fere toda a família, porque viola nossa natureza essencial, a imagem do Deus Trino, a comunhão pessoal entre unidade e diversidade. É interessante isso, né? Deus nos faz a sua imagem e semelhança. Aristóteles, por exemplo, vai dizer que nós somos animais políticos, né? Animais sociáveis. E claro, nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é um Deus trino. Então, um Deus que está em comunhão, está em uma espécie de sociedade, por assim dizer. Deus é algo que nos diferencia do islamismo, porque para o islamismo o Alá é um ser único, né, e eterno, não uma trindade. Eles até nos acusam daí de politeísmo, né, por causa da trindade. Mas se Deus é amor, ele ama o que se ele não existe em diversidade, né, para amar alguma coisa, alguém, né? Então nós podemos afirmar que Deus é amor porque Deus se ama dentro da trindade, né? O Pai ama o Filho, que ama o Espírito Santo, e enfim, eles têm esse movimento de comunhão entre eles, né? E uma coisa interessante é que no Banquete de Platão, ele vai mencionar que o amor mais elevado seria entre homem e mulher porque gera filhos, e isso tornaria os homens mais perto dos deuses, tornaria os humanos como deuses nesse momento, porque eles não são imortais em si, mas geram imortalidade porque vão se procriando. Então, não é exatamente como a ideia cristã, claro, mas é tipo um vislumbre disso. E outra coisa também é que as feministas muitas vezes acusam a Bíblia de ser opressora com as mulheres, porque colocam elas como auxiliadoras, e isso é rebaixar a mulher. Mas como o autor menciona, é como se fosse um vislumbre da trindade também. A mulher, ela meio que cumpre a função do Espírito Santo, digamos, porque o Espírito Santo se apresenta como auxiliador. Deus muitas vezes se coloca como auxiliador, vai ter vários salmos sobre isso e várias outras partes também. Então é uma coisa boa, é uma coisa bonita. Então não é pra ver isso como algo que é se rebaixar, porque Deus não tá se rebaixando. Você cumpre um dos papéis de Deus, só que o homem também, o homem como líder, a mulher como auxiliadora. Não é uma coisa ruim, é uma coisa complementar. É interessante isso, é a mesma palavra utilizada lá no Gênesis para ser auxiliadora, é a mesma palavra que Deus se identifica para com Israel, como auxiliador de Israel, é a mesma palavra, interessantíssimo isso. Uma coisa igualmente elevada, homem e mulher são iguais em valores, mas diferentes em papéis, é complementar isso. Capítulo 16, compaixão. Por que cuidar se torna um compromisso médico? Aqui ele vai mencionar então a crítica do Nietzsche, né? O Friedrich Nietzsche vai criticar o cristianismo porque o cristianismo se dá o trabalho de cuidar do fraco, e o fraco para Nietzsche deve ser eliminado. Até uma coisa meio já darwinista, né? Um darwinismo social quase, né? De que não, o fraco deve minguar, nós devemos, né, para o desenvolvimento do Übermensch, né, devemos estar acima do bem e do mal, além do bem e do mal. O fraco deve ser extinto, eliminado. Então é uma das críticas sempre do cristianismo, uma das críticas do Nietzsche para com o cristianismo. O que é irônico, porque em questão de saúde Nietzsche era bem fraco. Acabou dependendo do amor, do amor sacrificial da sua irmã no fim da vida, né?
Não que a irmã dele fosse exatamente boazinha, mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes agora. Esse eu já não sei daí. Foi ela que levou Nietzsche pra filosofia nazista e tal. É? É uma história meio complicada, mas ela realmente cuidou dele. Tá. E aí, claro, o cristianismo teve muito desse cuidado para com o fraco, né? É o cristianismo que acaba, ou que luta contra a escravidão, né? Não vou falar assim, acaba com a escravidão, que sempre há focos, né? A gente vê isso ainda em muitos lugares no mundo. Mas, cara, se a Inglaterra vai proibir a escravidão como um todo, o tráfico de escravos, é por conta do trabalho de cristãos como William Wilberforce, como John Newton, né? Essa galera toda. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln também, sim, essa galera toda, né? Fundou um bocado de orfanatos por aí, até as questões... Escolas, hospitais, claro, a questão de hospital vai aparecer depois um exemplo aqui. Até as questões ambientais também vêm, né? E aí a gente até selecionou aqui um livro sobre ambientalismo do Roger Scruton, né? Que é um dos grandes nomes aí do conservadorismo, né? Faleceu agora recentemente, né? Filosofia Verde, como pensar seriamente o planeta. Inclusive ele era cristão também. Claro que é também. Eu falo levando para esse lado do conservadorismo, mas é porque ele é reconhecido pelo conservadorismo, mas claro, sim, é um cristão. E o conservadorismo tem bases cristãs, mesmo que nem todo conservador seja cristão. E o que o autor está querendo mostrar aqui, como a gente vai comentar mais um pouco, é que essas pautas eram originalmente cristãs, só que vão ser sequestradas, ele até usa esse termo, né, sequestradas por outras linhas ideológicas. E aí o exemplo que eu mencionei é do Basílio de Cesareia, que eu tenho aqui até um exemplar, né? Não está relacionado com o livro, mas só para mostrar, né? Um cara lá do período patrístico, veja só, dos primeiros séculos da história cristã. Tem que cuidar para não trocar as bolas, que esse aqui é o Basílio de Cesareia e não o Eusébio de Cesareia, né? Tem os dois. O Eusébio de Cesareia é quem vai escrever a história eclesiástica, tá? Esse aqui é o Basílio. E ele cita aqui, ó, um exemplo. No ano 369 depois de Cristo, poucos séculos antes do surgimento do Islã, Basílio de Cesareia, o bispo de Cesareia, fundou o primeiro hospital na Capadócia, a atual Anatólia, na Turquia, com 300 leitos. Cara, vejam só que interessante, já lá nos primeiros séculos da Igreja Cristã já vem surgindo isso aí. E aí, essa crítica que a Samara mencionou, né, de que essas questões todas foram sequestradas, está lá na página 364. O secularismo sequestrou a ideia bíblica e apresenta apenas sua forma, não seu espírito. Isso. Boa parte dessas questões todas de direitos humanos, de preservação do meio ambiente, tudo isso aí é uma espécie de sequestro das pautas primariamente cristãs, né? Uma secularização da ideia. Então permanece a forma, ou melhor, permanece, isso mesmo, a forma, mas o motivo pelo qual, né, o espírito da coisa, o significado da coisa é extinto, né? É acabado. E aí eu menciono também aqui um outro livro bem parecido com este daqui, né? E se Jesus não tivesse nascido? Ele também traz essa importância toda da teologia cristã, da igreja cristã, para o desenvolvimento do mundo ocidental. E ele vai mencionar aqui a Florence Nightingale, que inclusive o dia da enfermeira, o dia da enfermagem, é no aniversário dessa senhora aqui. E ela, Nightingale, foi influenciada por um pastor luterano da Alemanha chamado Theodor Fledner, que vive de 1800 a 1864, que organizou diaconisas em uma igreja luterana. Tá? E ela então é inspirada por esse pastor luterano e vai ser tida hoje como uma das grandes mestres da enfermagem moderna, né? O dia da enfermagem é no aniversário dela por conta disso. Capítulo de número 17, riqueza verdadeira. De que maneira a mordomia se tornou espiritualidade? E aí, mais uma vez, vamos falar sobre o sacerdócio geral de todos os crentes, a ideia tipicamente luterana. Página 370. Esses reformadores abraçaram a ideia hebraica da dignidade do trabalho.
Além disso, os reformadores, como Lutero e Calvino, introduziram para a mentalidade europeia a ideia bíblica radical de que a vocação de um lavrador ou de um pedreiro é tão nobre como a de um sacerdote ou monge. Isso Lutero vai expor nas suas críticas contra o Papa, que teria erguido muros contra as investidas, né, dos críticos. E um dos muros seria de que há essa distinção entre o sacerdócio, entre o clero e o laicato, né? E é nessa crítica, né, no esforço de Lutero em derrubar essa muralha, é que ele vai apresentar a ideia bíblica do sacerdócio geral de todos os crentes. Página 377 também traz uma curiosidade interessante aí do mundo moderno. O frei Luca Bartolomeu de Pacioli, de 1446 a 1517, um monge franciscano da Veneza no século XV, foi o primeiro a descrever o sistema capitalista de contabilidade de entradas e saídas, ou seja, a questão de ativo e passivo. É por conta de um monge franciscano também. Cara, é muito interessante essas curiosidades todas. Depois, página 384. A integridade não é uma característica humana natural e universal. Um sistema econômico construído com base na confiança está prestes a ruir sem os recursos espirituais que serviram como suas fundações, né? Aquela ideia de que se o mundo está cada vez mais secularizado, a tendência é que a moralidade das pessoas também tende a ruir, tende a declinar. E aí esse nosso sistema econômico, que é baseado na confiança, no valor ali do papel e coisas assim, tende também a ruir com o tempo, né? Para que a gente mantenha esse sistema de livre mercado e tudo mais, é necessário essa moralidade que só a religião provê para nós. Moralidade e o incentivo ao trabalho, né? Como foi mencionado, que os reformadores pregavam e tal. Porque o trabalho... Isso fez esses países crescerem, né? Tipo Suíça e tal. Porque o trabalho é um serviço prestado diretamente a Deus. Então você trabalha com mais ânimo, produz melhor. Capítulo 18. Liberdade. Por que a Bíblia produziu liberdade? Página 390. É impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Eu acho fantástica essa frase, né? Um povo que lê a Bíblia, que faz da Bíblia, né, a formação da sua cosmovisão, ela jamais será escravizada mentalmente, né? E socialmente, aí eu vou lembrar até de uma frase que os puritanos falavam, né? Tenha fé em Deus e mantenha a pólvora seca. Todas as tiranias primeiro desarmam os seus cidadãos, né, para evitar revoltas armadas. Página 400. A ideia americana de que um presidente pode sofrer impeachment, algo que nós experimentamos aqui no Brasil também há pouco tempo, e ser removido do seu cargo, vem do livro de Beza, né, o Teodoro de Beza, que é assim o cara que vai dar prosseguimento ao trabalho de Calvino. O livro Direito dos Magistrados. Isso. E dando sequência. Quando um rei decreta uma lei injusta, como prender ou matar um cidadão inocente, então os magistrados têm o direito e o dever de desobedecer ao rei para obedecer a Deus e defender o seu povo. E é aí que eu quero mencionar aqui o livro Cativo à Palavra, tá? Na página 384 e 85, onde vai mencionar aqui que o Lutero é que vai vir com essa ideia de que os magistrados inferiores, ou as autoridades, os príncipes eleitores, poderiam resistir aos mandos injustos do rei, do imperador. E aí eu cito aqui o autor, né? Posteriormente, os calvinistas se apropriaram do slogan e igualaram os magistrados inferiores à nobreza inferior na França. Subsequentemente, os puritanos na Inglaterra estabeleceram a mesma identificação com o parlamento. Os historiadores modernos estão tão acostumados a considerar o luteranismo politicamente subserviente e o calvinismo intransigente que lhes faria bem recordar que a origem dessa doutrina se deu em solo luterano.
né? Então eu ali mencionar então, né, o cativo. Então mesmo essa ideia aqui do Teodoro de Beza tem origem também em Lutero, na teologia luterana. Depois disso, vamos para a página 401. Muitas nações aceitaram a noção de direitos humanos das Nações Unidas sem a teologia de o direito dos magistrados de Teodoro Beza. Não obstante, os direitos humanos inalienáveis não fazem sentido sem o princípio bíblico do valor único concedido a todos os indivíduos por seu Criador. É interessante, essa é uma das diferenças da Declaração de Independência dos Estados Unidos e da Declaração dos Direitos Humanos da ONU. A Declaração de Independência dos Estados Unidos ainda coloca a questão do valor inalienável do ser humano como sendo dado, né, doado pelo seu Criador. A ONU não, a ONU simplesmente afirma, né, porque todo mundo tem valor e porque sim, né? Porque a ONU manda no mundo. Isso, é complicado, né? Qual é a base disso, né? Porque assim não é resposta, já aprendemos lá no Castelo Rá-Tim-Bum, né? Porque sim, Zequinha! Porque sim não é resposta. E aí, na página 407, uma citação do Edmund Burke, que eu trago aqui, né, as reflexões sobre a Revolução na França. Nós já temos resenha deste livro também. Mas a citação aqui não é de reflexões, é de um outro livro, Cartas. É mais uma edição que a da Vida é melhor do que até as em inglês, porque conta com um prefácio de Coutinho. Né, que é uma boa introdução. Tá. E o Edmund Burke, então, falando aqui. O que é a liberdade sem virtude? É o maior de todos os males possíveis. É loucura sem limites. Os homens estão qualificados para a liberdade civil na proporção exata de sua disposição para impor cadeias morais sobre os seus próprios apetites. A sociedade não pode existir a não ser que um poder controlador sobre a vontade e os apetites seja imposto em algum lugar, e menos do que está dentro, o mais deverá estar fora. Então a Revolução Francesa coloca como liberdade, igualdade e fraternidade, só que vai atacar a tradição, vai atacar a espiritualidade, a religião, ou seja, ele corta, ele serra o próprio galho onde ele está sentado, porque sem essa espiritualidade, sem essas bases para a moralidade, para conter os próprios instintos, não pode haver liberdade. A liberdade acaba se tornando libertinagem e será, como o Burke coloca, loucura. Vamos dando sequência aí agora a parte 7, globalizando a modernidade. E aí no capítulo 19, missão. Tribos da Idade da Pedra podem auxiliar a globalização? E aí a gente vai citar um tal de Ham Ginott na página 419. Ele é inclusive sobrevivente de um dos campos de concentração nazistas. Sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que ninguém deveria testemunhar. Câmaras de gás construídas por engenheiros eruditos. Crianças envenenadas por médicos instruídos. Bebês mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês alvejados e queimados por estudantes secundaristas e graduados. Por isso tenho suspeitas em relação à educação. Meu pedido é: ajudem os seus alunos a se tornarem humanos. É interessante notar, a Alemanha é o país mais intelectual, mais erudito de seu tempo, mas isso não impediu que eles fizessem campos de concentração, né, surgisse todo o nazismo e tudo mais. E isso daí me lembra o C.S. Lewis, né, a educação sem valores só faz do ser humano um demônio mais inteligente, né? Então torna ele ainda pior, né? E a Alemanha era um país que estava bem à frente do seu tempo nessa época, né? Era um país que estava se modernizando muito nessa questão intelectual. Várias ideias progressistas estavam se desenvolvendo ali, inclusive teologia liberal, né? Então a gente vê um certo reflexo disso, de como você desprezar a tradição é perigoso. A instrução em si, a parte técnica em si não é o bastante. E aí, página 423. Alguns advogados do multiculturalismo condenam povos a viver na Idade da Pedra. Isso é interessante porque há uma crítica muito forte a essa questão de evangelizar tribos, seja na África ou índios aqui no Brasil,
como que isso vai acabar com a cultura deles. Destruir, né, a cultura Isso. milenar deles. Só que a gente tem 2 pontos aí para falar. Primeiro, que o cristianismo não precisa destruir a cultura. O cristianismo ele se adapta àquela linguagem, como a gente já comentou antes, a práticas culturais. Por exemplo, eu já li no Portas Abertas que na Coreia do Norte, no caso, a ceia ela não é feita com o pão e o vinho, ela é feita com arroz, porque é a única comida que eles têm disponível e tal. Então, dá para se adaptar nessa questão cultural, né? E também, por outro lado, tem práticas culturais que devem ser abolidas, certo? A ministra Damares falou no CEPAC aqui do Brasil, vocês podem pesquisar depois, é um relato bem emocionante, de gente enterrando bebês vivos. A questão da Índia, que o autor fala muito, né? Tem tanto o infanticídio, quando vem que é uma menina, eles matam, porque a menina vai ser muita despesa para famílias mais pobres, que não tem como pagar a dote e tal, quanto questão de viúvas que eram queimadas com os maridos. Então são práticas bárbaras, práticas que não levam em conta a dignidade humana. Então por que não deveriam ser abolidas? Ou por que não se deve levar conhecimento e tecnologia para que essas tribos, mantendo a sua cultura, possam se desenvolver, possam enriquecer? Por que elas têm que ficar ali na idade da pedra, né? Eles têm que ter pelo menos uma oportunidade de escolher, tipo, eu quero ficar aqui desse jeito, ou eu quero evoluir, né? Exato. E aí vamos agora para o capítulo de número 20, que é o último. O futuro. O sol vai se pôr sobre o ocidente. E aí ele vai mencionar uma crítica que uma estudante, uma doutoranda em Harvard, faz justamente nessa prática da queima das viúvas, né? A Índia, até não tanto tempo, queimava as viúvas junto com o corpo do falecido, né? Para evitar que as mulheres matassem os maridos, tendo em vista a herança, coisas assim, né? E aí na página 425 ele vai mencionar isso aí. Por que esse cristão branco não deveria respeitar as crenças e culturas de outros povos? Sua indignação moral expôs clichês de multiculturalismo e relativismo que mal camuflam a falência intelectual e moral da elite do Ocidente. Então o pessoal realmente critica, né, coisas que, poxa, não tem nem cabimento criticar, né? Então isso só mostra mesmo essa decadência moral do relativismo moral presente aí no Ocidente atual. E é mais fácil eu aceitar tudo, porque assim eu não tenho que trabalhar para mudar nada e não preciso assumir responsabilidade nenhuma. E aí com a página 439 agora. Os princípios de responsabilidade e prestação de contas são apenas o outro lado da moeda da liberdade e da dignidade. Que é basicamente o que a gente comentou antes já, né? De que para você ser livre, você precisa ter uma certa moralidade, porque você vai prestar contas a Deus no final. Então o cristianismo, ao crer na vida eterna, ele impõe um fundamento moral bem mais forte do que outras religiões fariam. E aí, como uma conclusão deste livro, nós vamos para a página 445, onde nós lemos: a Bíblia não é apenas um manual de devoção particular, ela é a própria base da civilização ocidental. Tá? Então, conforme os valores bíblicos, conforme a própria crença no cristianismo como verdadeiro, declinam, também os valores que tanto crentes e descrentes compartilham tende a ruir com o passar dos tempos. Depois disso, há também um apêndice ainda. A Bíblia é um fax vindo do céu, mas esse a gente não vai comentar nada. Nós vamos ficar por aqui mesmo nas nossas reflexões a respeito de o livro que fez o seu mundo. Falou, até o próximo vídeo! E aí, vamos falar sobre William Tyndale. Deixa eu falar de novo. Isso é bem interessante porque há sempre uma crítica a essa questão de evangelizar. My goodness.